Fala família, pra cima podcast, é uma ótima noite, ótimo dia, ótima tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo. Se você está assistindo no horário que o podcast vai ao ar, que são as 20 horas, é uma boa noite para vocês. Estamos aí seguindo com a série Empreendedorismo, né? Estamos aí aprendendo com um monte de gente que tem passado por aqui, falando suas histórias, suas dificuldades, suas proezas no meio do empreendedorismo, né? Tem que ter proezas e tem que ter dificuldades. Com certeza. Estamos aqui agora com o nosso amigo Adriano, que é empreendedor, pelo que ele conversou um pouquinho comigo, desde 10 anos de idade ou antes, né? Ele vai explicar aqui. Estamos no episódio 80. Você que está acompanhando a gente aí, já conhecia, beleza? Se não conhecia, curte aí o canal, se inscreve, ativa o sininho. Quando vocês fazem isso, o YouTube entende que é um vídeo relevante e vai começar a distribuir para mais pessoas, tá bom? Queria agradecer aqui a todos os nossos patrocinadores, o Work Banda Larga, o Estúdio Fred Azevedo, Cosmos Publicidade, Fred Azeredo, não é isso? Parece o nosso amigo Celção aqui. Cosmos Publicidade, que é o estúdio que a gente está aqui colocando no ar. Cirilo Filmes, nosso amigo que faz os nossos cortes aí. E Maia Autoestrada, lembrando que batemos 75 mil inscritos no YouTube Maia Autoestrada. Agradecer vocês. O Instagram continua em atividade, batendo quase 180 mil seguidores. E vocês que gostam aí, segue a gente lá também para falar de assunto automotivo. Mas aqui o foco é aprender um pouquinho de tudo, de empreendedorismo, às vezes de fé, às vezes de conhecimento, ou às vezes os três juntos, não é isso, Adriano? Vamos fazer. É isso aí, é um prazer, quero agradecer a oportunidade de estar sugando de você esse aprendizado que você vai passar pra gente aí. E vamos embora, vamos pra cima. Queria conhecer você aí, a galera quer te conhecer também de antes. O Adriano, ele empreende na área de mercado, não é isso? Isso. Mas nem sempre foi assim. E aí, conta pra gente mais ou menos aí como começou tudo, esse gosto pelo empreendedorismo, e se trabalhou para alguém algum dia, ou se já foi empreendendo de cara. Conta um pouquinho da sua história de infância aí e vamos para cima. Boa tarde, ou bom dia, boa noite, né? Dependendo do horário que for estar assistindo. É uma honra, primeiramente, uma honra estar aqui com vocês, Celcinho aqui. A honra estar aqui com vocês. Já vi alguns episódios, né, de vocês, alguns colegas estiveram aqui. E para mim é uma honra. Quanto ao empreendedorismo, né? Na minha vida, eu sou filho de pai alfaiate e mãe costureira, sim, que ambos tinham uma confecção, né? Eu fui criado nesse ambiente. E logo cedo, meu irmão também tinha confecção, foi para a área de confecção, e logo cedo eu tomei o gosto pelo empreendedorismo, né? Na época a gente não tinha esse nome, né? Empreendedorismo, ainda não era tão sofisticado assim. Mas eu lembro, quando você falou aí, antes dos 10 anos, eu lembro quando eu gostava muito de bola de gude, e jogava bola de gude, ganhava dos meninos e vendia. Vendia lá em casa, lá bola de gude. A meninada ia lá, a molecada ia lá comprar bola de gude. Já empreendia com bola de gude. Já começou assim. E época de pipa também. Época de pipa, eu fazia minhas pipas, vendia, usava. Aprendeu na marra ou alguém te ensinou? Não, antigamente era na marra, né? Antigamente a gente pegava aquela varetinha ali, se cortava, escondido do pai e da mãe, ia se cortando, ia fazendo, ia dando jeito e fazia. Eu nunca fui bom de pipa, nem de fazer, nem de soltar pipa. No Rio de Janeiro, meu pai já não liberava muito, né? Porque soltar pipa no Rio de Janeiro não é tão fácil. Não é tão fácil. Lá é escola, né? Lá é escola. Exatamente. Então, assim, eu ficava assim em cima da laje olhando e tal, e eu pensei, bom, já que eu não posso me envolver, eu vou aprender a fazer. Eu olhava as crianças fazendo na rua, tinha uns que faziam na rua, mas eu nunca fui bom. Cortava uns pedaços de madeira grandão, a pipa nem saía do lugar. Colava papel pesado, né? Antes ninguém me ensinou. Mas aí você já pegou a manha lá peguei atrás. A manha, fui fazendo. Fazia até para custear a minha linha, a pipa que eu usava, né? Porque senão, na época não tinha a facilidade que tem hoje, né? Mãe, me dá R$2, me dá R$5, me dá R$10. Passa um Pix aí para mim. Na época não tinha isso, né? Então, hoje ainda tem um grupo de dificuldade que ainda faz suas pipas. Verdade, mas bem raro, né? A galera que faz. Então, assim, e aí eu comecei a comprar um pouco mais de linha para poder de folha, né? Bambu, a gente conseguia bambu aos montes.
E aí fui fazendo e... Isso no Rio de Janeiro? São Gonçalo. São Gonçalo. São Gonçalo. E São Gonçalo e depois Itaboraí. Aí eu já comprava um pouco mais para poder fazer, para custear também a minha. Nem assim foi indo, né? Mas comecei a empreender mesmo, de verdade, foi aos 18 anos. Aos 18 anos eu montei a minha confecção. De roupa? De roupa. Era uma marquinha, né? Sambox, SBX. Ah, legal. Ficou até conhecida um pouco. Aí a gente tinha fases, tinha etapas, né? Eu tinha minha marca própria e vendia para as lojas. Tinha loja própria, tinha 2 lojas. E também tinha algumas lojas que faziam com a gente, né? Eu colocava a etiqueta deles, tipo o Spam, Kaiká, a Anonimato. Algumas assim a gente fazia e colocava a marca deles. Mas Afterlife... Como hoje alguém terceirizar, né? Acontece também na minha área de automotivo. Hoje acontece mais até, a marca compra importado e manda embalar. Exatamente, a terceirização. A terceirização hoje é que move o mundo, na verdade, né? Todas as fábricas do mundo hoje, agora falando em grande escala, em grandes empreendimentos, todas as indústrias do mundo estão na China, né? Está em Taiwan, está em Hong Kong. E as marcas americanas, marcas inglesa, europeia, eles... E aí, no caso, Está onde a mão de obra é mais barato, né, de se produzir. Entendi. Entendeu? E até matéria-prima também, né? E a matéria-prima, né? Aí, me corrija se eu estiver errado. Na realidade, hoje, então... Hoje acontece muito isso, mas antes já acontecia, né? Pelo que você está me contando aí. As pessoas, elas... trabalhava o brand da marca, né? A qualidade da marca. E depois você pode praticamente comprar de onde você quiser, colocando a sua marca, que é colocando a sua cara na frente e a sua qualidade. É um selo de qualidade, né? Você coloca o teu selo de qualidade, né? Tem a sua exigência, a exigência da marca, do produto, porque se deu errado, não foi quem produziu que deu errado, foi quem assumiu a responsabilidade da produção. Exatamente. São coisas diferentes. E o consumidor final ali, no caso eu e você, for comprar um produto assim, a gente não vai ver quem é que produziu, mas a marca que está ali. Sim. Né? Uma peça de carro, por exemplo, da Monroe, se caso ela tiver uma fábrica terceirizada, não é a fábrica, é a marca que está ali. Então a marca tem que ter o seu controle de qualidade, que é rigoroso, o controle de qualidade, tem que passar dentro daquele controle. Passando dentro daquele controle... Você me falando isso aí, né? Me remeteu hoje o quanto que está tendo valor essa questão de influenciadores, né? As pessoas, como é que eu vou explicar? Elas confiam tanto no influenciador, dependendo da índole dele, acham que tem um caráter em virtude do que vê. E aí, se o cara comprar a briga de uma marca, ou de uma empresa, ou de uma situação de venda, por exemplo, hoje, sim, vou botar um exemplo aqui, um cantor desse famoso aí, Gustavo Liz, um Fernandinho no gospel, se chegar e falar assim, gente, eu hoje faço seguro de carro com essa seguradora aqui, seguradora Adriano. Né? Então, é a mesma coisa, você compra, às vezes você bota o seu selo de qualidade, porque você está falando e apoiando uma marca pessoal. O Fernandinho é um cara de caráter, não vai dar um mole de indicar um cara que não... Não, correto, Né? Então, é mais ou menos, funciona do mesmo jeito. A marca vem, né, atrelada à imagem, né? A imagem do atleta. Atleta, então, tem muito isso, né? A maioria do salário dos atletas, quem paga são os patrocinadores, né? Aí eu não sei se você vai lembrar, né? Porque não sei quando você falou, foi qual a idade? Quando você começou a mexer com 18 anos. 18 anos. Mas você se lembra, mas é muito trabalhoso o trabalho de registrar uma marca? Hoje tem mais facilidade, né? A patente, né? Sim. Para patentear. Eu lembro que naquela época o processo demorava de 1 ano e meio a 2. Entendi. De 1 ano e meio a 2, porque ia e voltava várias vezes, né? Se tivesse um nome parecido em qualquer lugar do Brasil, voltava. Não é como o hoje, nome não podia ser, né, você não podia associar o nome ao plágio, né? Nome parecido, ou seja, a cópia, você está copiando o nome de alguém. Então, os processos eram muito, muito lento, muito demoroso. Hoje em dia, não sei como é que está, mas
há tempo atrás eu já fiquei sabendo que estava bem mais rápido, o processo bem mais... Tanto é que tinha despachante que fazia isso. É verdade. Como tinha um despachante de carro, despachante até de imóveis também, né, que legalizam. Facilitava o trabalho, facilita o caminho. Exatamente. Porque ele já tinha a manha todinha, o caminho todo, né? Sabia onde chegar, o nome para poder colocar. Era uma empresa mesmo de despachadoria nesse sentido, só nesse sentido. Entendi. Só trabalhava só com marcas e patentes. Entendeu? Você contratava ele. Se você fosse sozinho fazer, você até conseguia, mas o caminho era muito mais. Muito mais. É aquele ditado, né? Você não precisa saber fazer tudo, mas precisa ter alguém do seu lado que saiba fazer o que você sabe. Exatamente, né? Até mesmo porque saber fazer tudo é impossível. Então, assim, voltando ainda ao assunto, né? Eu lembro quando a maioridade era 21 anos. Mas a minha primeira conta corrente, meu pai teve que assinar, eu tinha 18 anos. Banco Nacional, lembra do Nacional? Lembro, o símbolo era verde? Eu acho não sei se era verde e azul, alguma coisa assim, acho que era verde e azul. Só azul? Só azul. Patrocinador do Ayrton Senna, exatamente. Patrocinador do Ayrton Senna. Tudo que eu tenho dúvida aqui é só olhar para o céu, você sabe de cabeça. Inclusive tem acho que do tricampeonato do Ayrton Senna, o capacetezinho, está lá, Nacional. Ah, sim. Era o Banco Nacional. Aí o Unibanco comprou, Nacional, foi onde eu tive minha primeira conta. Legal. Corrente. Então, aí ia para São Paulo, né? Viajava muito para São Paulo para comprar matéria-prima, para as feiras de moda que tinha. Lá tem ainda até hoje, né? Finite, Fenatec, uma vez por ano, no AMB, em São Paulo. Então, a gente... Naquela época já tinha essas feiras na AMB? Já tinha, e que era muito mais forte que hoje, né? Mesmo? Era muito mais... Já fui umas duas vezes. A nível sul-americano, né? É mesmo. Aliás, América Latina, na verdade, né? Tinha empresas de todo o Brasil, mas tinha também empresas da Argentina. A Argentina era muito forte com calçado, tinha lá empresa infantil, de moda infantil, bebê, até 3, 4 anos, também Argentina. Seu pai e sua mãe sempre envolvidos nisso também? Sempre envolvido. Mas quando eu já comecei, eu fui fazer a carreira solo, né? Sim. Porque na época estava naquelas marquinhas das camisas bordada, Umbongo, Delight, tinha, né? Acho que a Umbongo está aí até hoje, né? Eu não sei, tá, Celso, você que é cultura. Umbongo está em São Paulo está. Aí depois começou a vir as outras, as gringas, mas assim, no Rio de Janeiro tem ainda muitas... monomarca que eles chamam, né? Que é a marquinha própria dos empreendedores que fundaram a marca ali no próprio estado do Rio de Janeiro, na própria cidade, digamos assim, do Rio de Janeiro. Aí tem muitas ali até hoje, a Cristal Grafite é daqui, a Headley, Company, a Tico, que era o surfista, surfista Tico. Tiveram seus momentos de auge, né? Rico também, que era outro surfista, que tinha a marquinha dele. E tinha tantas outras marcas, tem ainda, Kaiká, e se a gente for falar aqui, a Lamoana. Kaiká foi minha primeira Anonimato. A primeira roupa de marca que eu tive foi a Kaiká. A Pier. A Pier, não sei como é que está agora. Está meio sumido. Quem comprou existe, Celso? Existe. Que é de Cabo Frio, né? Era do Rio, fechou, aí o Márcio, que é de Cabo Frio, comprou a marca há um tempo atrás. Entendi. E esse seu conhecimento nessa área é virtude do tempo que você estava lá? Virtude do tempo que eu estava lá, né? Aquela coisa de 18 anos, né? O sonho nosso era ser surfista ou ser jogador de futebol. O sonho de toda criança é ser jogador de futebol, né? Um dia ser jogador de futebol. Mas esse não era muito a minha praia, não tinha muito talento para isso. Então, assim, um sonho, quando você entrava na juventude, era ter a tua marquinha própria. Entendi. Era pegar onda e ter sua marquinha. Isso era a época do New Wave. A época você surfava mesmo? Nunca cheguei a pegar. Nunca cheguei a pegar onda, não. Mas aí é mais a minha marca... Tem que aprender a nadar ainda, para depois tentar surfar. A minha marca era atrelada a surf, né? A marquinhazinha Surfwear, que era a onda da galera.
Aí surgiu a paixão pelo empreendedorismo, fui nessa área e fiquei até 2010. Até 2010, quando eu vim para cá. Aí em 1º de janeiro de 2011, foi quando eu vim para aqui, né? Que aí, seu Tatá, meu sogro, sim, saudoso, né? Gente finíssima. Em memória, fica aqui em memória dele. Ele ofereceu o mercado, falou que ia vender. Se vocês não pegarem, eu vou vender, eu vou passar para outro. Eu, na época, centro de cortar, cortando, na época que eu trabalhava com alumínio e vidro, né, que eu fui serralheiro e vidraceiro durante 7 anos, eu coloquei muito serviço para ele. Box, portinho de pia, próprio vidros, né? Gente finíssima. E aí, o que te motivou a mudar de ramo foi essa possibilidade de vir para o interior. E de vir para o interior também, né? Porque eu já estava um pouco meio exausto já do Rio de Janeiro, tinha loja em Caxias. Já estava casado? Estava casado. O André estava com 1 ano e o Renan com 4. Então, os 2 pequenininhos ali, eu querendo já vir para o interior. Aí surgiu a oportunidade. Relutei um pouco, né, por conta do desafio completamente diferente, ficar mais preso no mercado, né? A confecção você tem tempo, a gente fazia um período de férias coletiva no carnaval e o período pós-natal. A gente tirava 2 períodos de férias coletiva, 15 dias, e ficar dentro de um comércio preso, isso eu relutei um pouco no início. Eu sempre tive dificuldade de pensar em empreendedorismo na área de alimentação por causa disso. Padaria, mercado, farmácia, são tudo coisas que sugam, né? Você fica praticamente preso. Mais preso, né? Hoje, com a tecnologia, você consegue até trabalhar isso um pouco melhor, mas antes era um pouco mais difícil. Então, eu coloquei na balança, né? A família, uma melhor qualidade de vida, né? E a gente lutando, e assim... Quando eu vi que São Gonçalo não ia mudar, acho que a estratégia ia mudar daqui. Então, foi mais ou menos por aí. Tanto é que São Gonçalo, na época, tinha 1.350.000 habitantes. Hoje tem 1 milhão. Ou seja, decresceu pelo menos aí 1/3. Muita gente quase 1/3, né? Cerca de 25%, mais ou menos, quase 30%. Saíram de lá. E tem algum aprendizado, já que você já saiu da parte de marca, algum aprendizado que você trouxe de lá para esse novo ramo, que você falou, não, isso aqui eu trouxe de lá porque eu aprendi lá, isso aqui veio da raiz? Sim. Treinar pessoal, né? Treinar pessoal, a gente falava em célula, a gente usava célula. No caso, eu tinha 20 funcionários, eram 14 costureiras. Aí a gente dividia em grupo de 4, 5, é uma célula, uma linha de produção, por exemplo. Essa camisa que eu estou aqui, a t-shirt, né? Primeiramente, ela vai overlocar a lateral por dentro, tal, monta, depois vem a colarete, aí depois faz esse viés aqui, tá pronto. Quando era gola polo, cada um fazia a carcela da gola polo, uma costureira fazia só aquilo, na reta, ia passando assim, né? As máquinas enfileiradas, a linha de produção aqui, aonde ia ser primeiro costurado a parte da roupa aqui, depois a segunda parte aqui, e já ia passando assim na cesta, aquelas caixas, tipo de mercado mesmo, aquela caixa, ia passando para frente, a frente ia pegando e ia passando até depois circular. Um pedaço igual esse aqui, no caso a máquina ficava aqui assim, né? 2 viradas para cá, ou enfileirada, ou uma do lado da outra. Uma de frente assim, pode ser assim, dependendo do espaço, eu gostava de colocar enfileirado, colocar uma de frente para a outra, a conversa era muita conversa, então a gente colocava uma de costa para a outra. Ia passando. Tem que pensar na estratégia, até no posicionamento da ferramenta. Exatamente. Então chegava aí no final. Aí ele tava, porque se todo mundo fizesse a mesma coisa, a produção não andava. Então a gente fazia isso para poder a produção andar melhor. Até mesmo porque tinha a meta de produção. A parte de gestão, você acha que a base foi lá para você? Completamente, sim. E tanto é que hoje, falando em ministério, eu gosto do ministério de célula, né? Falando de igreja, né? Gosto do ministério de célula. Inclusive eu ia comentar sobre isso, já que você entrou, a gente já abre um viés para esse lado. Você também é pastor hoje, né? Sim. E
querendo ou não, trabalha com gestão, né? E eu acho que é mais complicado um pouquinho, né? Um pouquinho só, mais complicado. Porque você faz por amor, praticamente usa mais amor do que responsabilidade de dirigir pessoas. Não é fim lucrativo, né? Exatamente. A igreja não é fim lucrativo. É verdade. Embora que todo obreiro é digno do teu salário. Sim, sim. Né? Inclusive está lá na lei, e Paulo depois vai ressaltar isso, né? Fala, não amordace o boi enquanto debulha o trigo. Verdade. Né? Porque era comum o boi que estava debulhando. Hoje em dia tem as grandes máquinas agrícolas, mas antes não, era carro de boi. O boi que ia arando a terra e debulhando o trigo. Então eles colocavam a mordaça no boi para o boi não comer o trigo que estava sendo... interessante. Né? Nunca tinha me tocado nisso aí, não. Debulhado ali. Aí então não, o animal que está trabalhando, ele tem que comer também, está lá na lei. Né? É uma das leis de Moisés. E isso é ressaltado por Paulo. Paulo vai falar isso, valorizar isso e... Marcar um dia para marcar uma série aqui de uns 3 ou 4 pastores para a gente discutir pedaços e conclusões sobre esse tipo de assunto que acho que rende bastante. Sim, né? Rende, tem gente que quer aprender sobre isso, às vezes discorda, e aí é a hora de entrar nos comentários, perguntar e tirar dúvida, né? Inclusive, se você tiver alguma dúvida aí, deixe nos comentários aqui, que nosso irmão Adriano vai estar te respondendo depois pelo canal lá. Ele mesmo vai entrar lá e vai responder para tirar as dúvidas. A parte de... Certo. Eu não sei ser pastor de hoje, pode falar o nome da igreja? Pode, hoje eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Carapebus. Inclusive, depois eu vou deixar aqui, eu estava interinamente, né? Fiquei um ano interino e agora assumi definitivamente. Vou deixar, depois mandar o convite aqui para você. Show. Mandar para a Celcim também. Tamo junto. Vamos lá. Fica o convite, se quiser depois divulgar também, fica à vontade. Sim. Né? Você já manda, a gente já divulga na headline lá das descrições. Então, falando de fé, equilíbrio entre fé e negócio. Eu coloquei aqui uma pergunta. Como que a sua fé influencia nas decisões empresariais? Como é que você... Ou não mistura isso? Tem mistura? Influencia, não influencia? Eu não costumo, e na verdade não é nem que eu costumo, eu não consigo dividir a minha vida. A minha vida é uma só. Certo. A minha vida empresarial, minha vida religiosa, minha vida de pastor, não. Só tem uma vida, senão seria um gato. Né? Eu só tenho uma vida. Então você, como gestor na sua empresa, você age da mesma forma como agiria com pessoas dentro de uma igreja? O princípio é o mesmo. Entendi. O princípio é o mesmo. O princípio de gerir pessoas. Sim. Um princípio de formar líder é o mesmo. Né? O princípio de lidar com pessoa é o mesmo. O princípio de inspirar pessoas, cativar pessoas, essa liderança, né? É o mesmo, não muda, até mesmo porque a gente não consegue fazer diferente. A gente não consegue fazer diferente, inclusive, porque essa é a tua marca registrada, aquilo que você é. Sim, a essência, a identidade. Né? Inclusive, existem pessoas que comentam, né? Alguns acham que é heresia, mas que o Jesus foi um dos melhores exemplos de empreendedores quando passou na Terra. Aí usam alguns pontos, né? A gente entra nisso em outros detalhes, ponto para outro episódio. Eu não vou dizer que seria Deus o primeiro, porque Deus e Jesus são pessoas diferentes, mas o único Deus único, indivisível, que é a Trindade. Mas Deus, quando estava criando todas as coisas, ele é o maior empreendedor de todos. Ele criou todas as coisas. É isso aí. E como acho que cheguei até a falar para você, o trabalho, muitos acham que o trabalho começa em Adão depois que Deus dá a ordem para ele, do suor do teu rosto comerás o teu pão, como se fosse um castigo. Ou seja, então você não precisava trabalhar, agora você vai ter que trabalhar para poder comer do teu pão, para você inclusive eu já ouvi se sustentar. Que o significado lá do aramaico, hebraico, da palavra trabalho, lá atrás da tradução seria castigo mesmo. Né? Eu não sei se a pessoa que falou com base, eu não acompanhei, não procurei saber. Né? Então, aí você vai ver, antes disso, antes do pecado, antes da queda, quando Deus chama Adão, vai falar: Adão, dá nome aos bois para mim, pega todos os animais e dê nome a eles.
E diz, você trabalha a terra, subjugue a terra. Trabalhe a terra. Isso é trabalho. Obviamente não seria tão penoso. Devia ser um trabalho prazeroso. Prazeroso. Então, assim, e como ele diz para a mulher, multiplicarão as suas dores de parto. Quer dizer que não teria. Serão multiplicadas. Da mesma forma o trabalho. O trabalho vai ser penoso agora para você. Mas a gente quer que Cristo veio e alinhou todas as coisas. Sim, né? Sim. E é bom a gente trabalhar onde tem prazer, onde tem... e a gente unir prazer e condição de trabalho, e o trabalho se sustentar naquilo que você tem o prazer de fazer, é a combinação perfeita. Aquele ditado, ou você trabalha no que gosta, né, no que ama, ou você vai ter que ser obrigado a gostar do que trabalha. Exatamente. Então, o peso é bem diferente. Como que você inspira hoje seus funcionários? Qual é não sei se existe uma frase, se existe um foco, um direcionamento hoje. O que você direciona aos seus funcionários para que eles tenham um bom desenvolvimento, uma boa postura de crescimento na sua empresa hoje? Falando especificamente do mercado, né? Envolvê-los, né? Nas tomadas de decisões. Que eles se sentem... Pergunto. Isso é importante. Coloco diante deles a possibilidade, pergunto, o que você acha aqui? Como é que é isso aí? Né? Mais ou menos dessa forma a gente consegue trabalhar. Isso é bem interessante. Um dos erros, né, eu cometi durante muito tempo esse erro, foi de achar que a gente não tem que envolver as pessoas que trabalham com a gente na tomada de decisões. E tem, né? Não, talvez não tenha que relevar todas as opiniões deles, que às vezes as opiniões não batem com o resultado. Né? Mas isso é importantíssimo para a pessoa ter uma autoestima né, elevada, se sentir envolvida no trabalho. Na multidão dos conselhos é a sabedoria, né? Sim, é bíblico. Né? O manual do empreendedor também é a Bíblia, não tem jeito. Sim, com certeza. Aí conta pra gente aí, eu meio que te cortei você chegou no mercado e como é que foi essa adaptação? Porque são negócios diferentes. Durante os primeiros 6 meses eu ainda continuei com a confecção lá ainda. Entendi. Já tinha vendido a loja, fiquei só com a confecção, fiquei ainda 6 meses. Mas aí sofri um assalto, né? Nunca tinha sofrido assalto, sofri um assalto, foi um furto, né? O carro estava parado no estacionamento, na rua, próximo da onde eu ia fazer a entrega. Não era nem eu que estava, é a pessoa que trabalhava para mim lá, que quando eu vim eu deixei 2 freelancers lá, e a gente não tinha vínculo, mas eles prestavam serviço, e ele levou o carro e foi no local onde ia descarregar, que era o depósito da loja. Aí quando voltou, o carro estava aberto. Caramba. Aí ele Rio de Janeiro. Caxias, né? Caxias. Aí ele me ligou, falando isso, na época a gente tinha o Nextel, lembra do Nextel? Sim. A gente tinha o Nextel para poder... O Nextel veio engolindo tudo. Aí depois com o WhatsApp, com essas facilidades, acabou, né? O Nextel, Eu vou te falar, eu nunca imaginei que o Nextel ia acabar, sabia? Porque era a evolução da comunicação, né? A gente, na época, era muito caro. Eu lembro uma conta de celular, na época, uma conta de luz, era mais que um salário mínimo, mínimo aproximadamente. Verdade. E tinha que ter telefone fixo também. Sim. Era muito caro. Hoje em dia, os telefones fixos, acho que zerou quase, né? Acho que quase ninguém. Não, eu não tenho mais há bem uns 6 anos. Nem em casa e nem no mercado. Só celular. Porque não tem lógica hoje ter telefone fixo, né? A não ser com questão de... Nem isso, acho que nem internet hoje precisa mais. Tanto é que na Bolsa, uma das empresas piores aí de pior performance dos últimos anos era a Oi, né? Então, assim, aí eu fiquei nessa, aí com isso, fiquei esses 6 meses, com isso eu pensei, acho que está na hora de parar, não tem necessidade de eu ficar indo para lá de 15 dias, indo para lá, me cansando, correndo risco aí nas estradas. Já com família, tendo que deixar aqui e tal, E na época ainda era onde eu fazia o seminário à noite, né? Já estava envolvido. Já estava. Aí eu pensei, eu vou parar. Aí decidi parar. A confecção fica só aqui. Mas não era nem o lado financeiro, porque era muito cansativo. Tinha retorno, claro que tinha, mas era muito cansativo. Mas a minha mente ainda não estava desacelerada.
Eu estava muito acelerado ainda. É por causa da correria. Correria. Era comum, em dias de muita correria, de muita demanda, a pele da gente vibrar. A musculatura vibrar. Você sente a pele vibrar. Então, isso era comum. Entendeu? Coisa que aqui agora a gente hoje você pensa assim, como que eu lidava com tudo isso e ainda isso não me estressava. É verdade. Não me estressava, eu não estava estressado com isso. E não tem preço que pague o descanso, né, cara? Você sentir bem. Né? Às vezes as pessoas falam, mas tem que... Bem, a gente aprendeu isso eu aprendi com meus pais, né? A gente dá o máximo que pode e tal. Sim, tá? sim. Dono de defunto tem que pegar na cabeça o tempo todo e tal. Mas, assim, existe um... Tem um limite, né? Existe um limite. Tem limite, tem um limite. Inclusive, entrando nesse assunto, quem quer empreender aí, galerinha nova, né? Quer empreender, isso eu falo pro meu filho, cara. Eu tenho 2 filhos, né? O André e o Renan. O Renan tá com 21, o André com 18. Eu falei, cara, independente do que vocês forem fazer na vida, empreendam. Exatamente. Eu falo isso, qual foi mais um. A linha? Qual for a linha que você for trabalhar? Cara, empreenda. Encontrei mais um que pode. Seja empreendedor, não importa. Até mesmo as empresas estão procurando pessoas com perfis empreendedores para trabalhar em projetos dentro da própria empresa. Então, tenha viés empreendedor. Seus filhos são muito parecidos, cara. Agora dois, você né? está me falando que são idade diferente, eu achei que era quase gêmeos. Muita gente... eu achei que era gêmeos. Muita gente pergunta, né? Acha que realmente são gêmeos. Então, quer empreender, né? O caminho, né? Esse Brasil, a gente passou agora 2015, 16, cara, a gente não quebrou, não virou uma Venezuela, não virou uma Argentina. Na época a Grécia também quebrou e quebrou feio. E olha que a Grécia, né, embora o mercado é bem menor que o nosso, mas há quantos 1000 anos eles têm de experiência que nós não temos. Não quebrou por conta dos empreendedores brasileiros, cara. Eu não tenho medo de errar nisso, em falar isso. Por quê? São 200 milhões de trabalhadores carregar sua manga, o cara que trabalhava, que tinha alto salário aqui no ramo de petróleo, nosso aqui, foi ser Uber. O cara foi colocar uma barraquinha de cachorro-quente, um trailer para vender hambúrguer. Food truck, na época, começou até muito a se difundir naquela época. Muita gente, eu conheço alguns que colocaram um food truck. Entendeu? Então, assim, essa versatilidade do empreendedor brasileiro, aliás, do brasileiro que se torna um empreendedor na marra, sem estudar, às vezes, sem planejar, porque às vezes é na necessidade de se virar, entendeu? É que não deixou esse país quebrar. É verdade. Entendeu? E não quebrou por conta disso. Então, se você quer empreender, empreenda. Você que é jovem, então, pense nisso. Empreenda, trabalhe, estude muito, mas empreenda. Agora, eu digo para você, empreendedor não é fácil. Exato. Para ser empreendedor, se você quer vida fácil, então não empreenda. Vai ser funcionário público. Quer vida fácil, não vai ser empreendedor. Não que ser um funcionário de outro vai ter vida fácil. Mas não vai ter vida fácil. Mas pelo menos você vai ter hora de sair, hora de entrar, você vai ter férias, você vai ter 13º. É isso aí. Você tem direitos, mas também tem alguns deveres, mas tem muitos direitos também. Sim. Agora, o empreendedor não. O empreendedor, ele é uma incógnita. Ele começa o mês, não sabe como é que vai terminar. Verdade. Né? Exatamente. E num ramo mais dinâmico, então, talvez hortifruti, que seja mais dinâmico ainda, ele começa a semana sem saber como é que vai fechar. Ou o dia como é que vai fechar, porque se não vendeu, tem que estragar, tem que jogar fora. Porque tem perda. Né? Os perecíveis. A minha área, por exemplo, não tem perecível, não Exatamente. tem validade, mas a área de alimentação Exato. Então você começa o dia sem saber como é que vai terminar. Você lança uma promoção sem saber como é que vai ser o resultado dela. Então, vida fácil não é para empreendedor. Não é. Agora, eu vou te falar. Ao longo do tempo, você fazendo uma boa gestão dentro da sua empresa, daquilo que você almejou empreender, o resultado é gigantesco. O resultado é exponencial. Uma hora chega. Exatamente. Né? E se você quiser produzir riqueza, já que estamos falando agora, se fala muito isso, né?
gerar riqueza, produzir riqueza, conseguir a tua independência financeira, tal, é empreendendo. É empreendendo. Porque nenhum trabalho hoje ele é estável, né? Por mais que, quando eu digo trabalho, emprego, né? CLT, hoje nenhum deles é estável. Você pode estar, mas é concurso público. Até o concurso público você pode dar o azar de ter um problema, ser acusado de alguma coisa e perder deixar de ser. O cara advogado. As chances são menores, né? As chances são menores. Um advogado pode estar advogando e do nada perde. Já vi vários casos aí de perder a OAB não poder mais atuando por causa de algum problema, um azar, alguém denunciou de forma errada, mas não tem. E o dinheiro muda de mão também, né? Sim. Você vê a quantidade de advogados que tem hoje em dia, você vê a quantidade em cada ramo que tem hoje em dia. Quem diria que a Petrobras, fazendo tudo aquilo que estava fazendo, bombando décadas em cima de décadas, superávit em cima de superávit, né? Ia acontecer o que aconteceu. Recontrataram agora, está recontratando muito. Acho que está voltando ativo. Está voltando, realmente falta até mão de obra qualificada no mercado, mas em compensação o salário não chega à metade. É de 1/3 a 50% do que era. Nunca mais volta o que era. Verdade. Nunca mais. Eu acompanhei essa fase, inclusive trabalhei terceirizado na Petrobras na época boa, né? Mas também peguei a fase ruim. Eu cheguei já a receber currículos já trabalhando na minha área hoje, né, empreendendo na área de autopeça. Eu chegava a ficar com dó, porque eu recebi currículo de pessoas que eram, aí na função do currículo, estava lá ganhando um absurdo de dinheiro na Petrobras nos empregos anteriores. E o cara pedindo emprego, não, irmão, eu quero emprego só para trabalhar. Me arruma aí, seja para varrer chão, para atender no seu balcão. Eu preciso trabalhar. Quer dizer, você imagina como que ficou, né? Eu tive casos assim no mercado, né? Cheguei até a empregar algumas pessoas. Já tive pessoas conhecidas, né? Pedindo emprego, que era do ramo de... Inclusive, me fez lembrar aqui, eu não sei se é da sua época. Do ramo de petróleo. Não sei se é da sua época ou é da época do seu tatá, que meu irmão trabalhou lá também, né? Não, foi comigo. Foi com você já, eu que o contratei. Eu nem lembrava disso, né? Ficou bastante tempo. Para quem está assistindo e não é de Quissamã, a cidade é pequena, a gente acaba se dando esses encontros assim, né? Interessante isso, né, cara? E teve realmente muita gente... E hoje ele me vende, né? É verdade. Hoje ele empreende. Viramos amigos, né? Verdade. Hoje ele trabalha na revenda de frios, né? A maioria dos funcionários que saíram dali hoje viraram amigos, né? Graças a Deus são amigos. Eu até brinco com ele, que eu falei assim, rapaz, você... Que ele também já trabalhou comigo, né? Numa fase difícil em que eu não tinha emprego, ele ficou comigo lá me ajudando. Então eu falei, rapaz, hoje você está empreendendo, quando dá quarta, meio-dia, você já está de boa em casa. Desse jeito. Eu falei, rapaz, você não tem uma vaguinha para mim lá, não? É um sonho, trabalha 3 dias por semana. Eu falei que o meu empreendimento não está me dando essa moral ainda não. Aí eu brinco com ele, né? Mas enfim. Mas é isso, são os desafios, né, de empreender, né? Os desafios do mercado. Cada setor tem seus desafios, né? Em confecção, o nosso desafio era porque era sazonal. Sim. Né? Era muito sazonal. A gente tinha ali de pico 6, 7 meses no ano. E de 5, de 4, 5 meses, tem a entre safra, né? Usando o termo aí do agro. É aquele período ali de troca de coleção, tudo mais. Mas, em compensação, a rentabilidade era bem melhor, né? Sim. A margem bem maior, o markup é muito maior, a margem ali de lucro é muito maior. E no mercado a margem é muito pequena. Né? Não tem sazonalidade, de janeiro a janeiro, mas em compensação, muito giro, menos... E você, quando veio para essa linha de mercado, você pensou nisso? Tipo assim, não, eu acho que vai dar bom porque mercado não é sazonal, né? Não precisa de um tempo. Eu coloquei na balança exatamente isso aí. Uma coisa, no final das contas, equilibra a outra. Aí eu tive que me adaptar a essa nova realidade. Eu, em alguns vídeos que eu faço no canal Maia Autoestrada, que eu falo muito de empreendedorismo também, além de peças, defeitos e tal, eu falo sobre isso, sobre quem quer empreender. Eu falo, rapaz, analisa bem. Tem casos que eu não lembrava da sazonalidade, né?
Mas assim, eu falo com essa expressão, uma expressão diferente no mesmo sentido. Para quem quer montar hoje empreender e tem condição de fazer isso, mercado, farmácia, autopeça, que também já não deixou, já não é mais luxo. Ter um carro hoje não é luxo. Não é necessidade. Então, são tudo tipos de negócio que é impossível não dar certo. Se a pessoa for insistente e passar por fases e fases, aguentar o tranco, né? Que empreendedor tem que aguentar tranco pra caramba. Exatamente. Tem que abrir mão de andar de carro novo. Às vezes abrir mão de andar de carro, vai passar tempo andando de bicicleta porque investiu o dinheiro do carro em algum lugar. Eu me lembro até hoje, uma das pessoas que eu vejo como exemplo quando eu iniciei empreendedorismo, foi meu primo lá de Nova Iguaçu, que eu morei em Nova Iguaçu. E eu lembro nitidamente quando ele era camelô, né? E ele vendeu o único carro que tinha para empreender numa loja de máquina de costura. Então andou de pé há muito tempo, ele teve que abrir mão disso. Então empreender é isso, é você ter que abrir mão, né? No início de muita coisa para um futuro próximo. É a semente, né, cara? Exatamente. Você lança a semente na terra, ela está lá debaixo da terra, ninguém vê. Exatamente. Mas não existe árvore sem antes ter uma semente primeiro. Verdade. Tem que ter a semente. Isso é interessante. Não tem como começar nada do nada. Não tá, tem que ter uma semente. Tem que estar. E se a gente for para a construção civil, o mais importante é o que está lá na terra que ninguém vê, debaixo da terra. Verdade. Que é a fundação, né? E quando a gente fala de empreendedorismo, Adriano, às vezes as pessoas estão assistindo a gente e falam, mas esses caras estão falando aí, o Maia começou com uma loja, talvez, né? Eu comecei na época com a autopeça de R$10 mil, você deve ter começado com uma empresa com um nível maior na área de roupa. Não, na área de roupa foi um salário. Um salário, então, aí. Recebi um salário, eu já trabalhava com meu irmão também tinha confecção, né? Eu já trabalhava com ele. Recebi um salário, fui lá e comprei tudo de tecido, salário mínimo. Então, importante essa informação. Começou, porque às vezes quem ouviu toda empresa começa com uma gravata, com uma camisa, né? Exatamente. Inclusive Luiz Barsi fala isso, né? Começou com uma gravata, depois tudo que tem ali dentro da loja é lucro, porque começou dali. Exatamente. Né? Foi o seu tempo. Então, claro, tem que respeitar seu tempo, exatamente, a fase de crescimento, né? Como a própria Bíblia também diz, respeitar os pequenos começos, né? Os pequenos inícios. Já falei isso em outros episódios aqui. Minha primeira semana de trabalho, eu fiz R$34. Pensa, você fica doido. R$34 numa semana, né? Então... Jesus fala que o reino de Deus é comparado a um grão de mostarda, que na época era menor das sementes, hortaliças, né? E colocava lá, mas depois dá uma... E o grande segredo disso, dessa palavra em si, que eu acho muito interessante, é que não é simplesmente pelo tamanho que ele fala, desse exemplo na palavra, né? É pelo modo de tratamento e crescimento, que depois que ela cresce, ela vira enorme estrutura. Então, exatamente. A ideia é esperar o tempo, respeitar as fases. Eu costumo dizer que tem a curva do J, acho que todo negócio tem a curva do J. Sim. Né? Quando você faz um J, você não faz um J para cima. Obrigatoriamente você tem que descer para depois subir. Mas a última ponta do J, ou a segunda ponta do J, é bem maior do que a primeira. Vai sempre ser. Então, se você tem um período ali de primavera, verão, outono, inverno, o inverno é quando o inverno mais rigoroso é porque vai ser melhor o fruto depois. A árvore precisa passar por esse estresse, né, de temperatura para poder depois desabrochar. Se não tiver esse estresse, esse inverno rigoroso, vai dar problema lá na frente. Então precisa até o clima, né, até a natureza necessita dessa descida para depois subir. Isso aí. Então a gente respeitando isso aí, vendo essa ordem e tendo persistência, não desistindo quando estiver lá embaixo, porque você desceu. É igual quando você compra o carro. Meu carro desvalorizou, você vai vender? Porque depois ele desvaloriza mais. Você compra um carro zero de cara, aí é de 25% a 30% de valorização. No mínimo 20%. Tirou de dentro da loja. No mínimo 20%. Aí depois você vai vender ele. Né? Ou seja, você tem que usar ele. Exato. E depois, se você cuidar bem dele, ele já não desvaloriza mais. Exatamente. Dependendo da ocasião... Dependendo da circunstância, nós tivemos um fato agora... Covid aí, no caso da Covid, né, da pandemia, exatamente. Como é que explodiu os valores de carro. Eu lembro que, não sei se você acompanhou, eu comprei uma caminhonete na época, média de 90 mil, e quando eu vendia 115. Olha que doideira.
né? Aí, e detalhe, 15 dias depois ela valia 145 de FIP. Aí eu falei, poxa, podia esperar mais um pouquinho para vender. Aí eu comprei um Honda City na época, foi 78 mil, zero, e vendi pelos mesmos 78. E a tabela FIP na época estava batendo 82. 3 anos depois. Nunca acontece isso, você vender um carro, 3 anos depois, o mesmo valor de um carro zero. É bem difícil. Né? Então, assim, é isso aí, respeitar as fases. E aí foi bom você falar desse detalhe, porque a impressão que a gente tem no meio da história é que realmente, talvez você começou com uma estabilidade alta já, com um valor de entrada alto para a mercadoria. Não foi, né? Você começou com um salário que você recebeu. E eu falo isso também em um dos vídeos que eu posto no canal My Autoestrada. A galera que quer começar a empreender, não dá para montar uma loja de peça recheada, quem tem interesse de montar autopeça, né? Eu falo, vai ali na Shopee, compra ali palhetas, palheta de para-brisa. Não pode montar uma loja para pagar aluguel agora, vai no posto, não pode ter vergonha, meu. Se o cara tiver vergonha, aí esquece. Exato. Aí vai pro posto de gasolina, irmão, trocar a paletinha aí. Se você comprar direto da Shopee, a gente compra a paleta da Shopee hoje, metade do valor do que a gente vende em coisa, ou seja, dá 100% de lucro na maioria das vezes. Então, quer dizer, o cara tem ali facilidade de começar com 500 reais, com 300 reais. E, ó, eu lembro que eu botei esse vídeo, algumas pessoas entraram em contato comigo, agradecendo e tal. Uns lá de Goiás, outros de Minas. Falou, Maia, pô, aí botou foto, né, deles começando, estava desempregado, começou, falou, já tô com uma série de coisas, agora tô com aromatizante e tal. Então, assim, é começar, às vezes... do zero, né, até como começar do zero. Exatamente. É como aquele detalhe, do zero nunca começa. Você tem que, no mínimo, pegar 10 reais emprestado, igual aquele cara do vídeo da E se ele pegou 10 reais emprestado, ele estava no zero. Exatamente. Ele pegou emprestado. É verdade. Entendeu? Então, é isso aí mesmo, é começar, é persistir, é persistência. E, hoje em dia, o empreendedorismo está cada vez mais desafiador, né? Tem que dominar as mídias digitais, né? A propaganda. Hoje eu lembro, assim, interessante que esses dias eu estava lembrando dos 4 P's do marketing, né? Que é produto, ponto, preço e propaganda. Propaganda não se usa mais o termo propaganda, embora seja marketing, né? Sim. Mas não se usa o termo propaganda. E o ponto, qual é o ponto? Esquece, não tem mais ponto. Acabou. O ponto acabou. O ponto agora é virtual, é digital. Exatamente. Né? O ponto é na sua casa. O ponto, inclusive... O ponto está no celular. Mesmo antes da era online... O ponto está no aplicativo. Mesmo antes da era online, o cara que fazia um trabalho bem feito, vendia-se de forma expressiva, diferenciada, com autoralidade, ele já podia botar o ponto dele fora do normal, que a galera ia procurar ele, né? Sim, isso já tinha sido quebrado um tempo atrás. Agora já estava. Tanto é que as grandes redes de lojas, eles não têm lojas no centro. Exato. É afastado por conta do estacionamento. Porque uma loja no centro, você tira a pessoa vai na loja fora do centro, já não tem um engarrafamento, fácil de se estacionar, porque tem que ter estacionamento, o que antes não. Exatamente. Então você vê como que muda, como que vai mudando o perfil do consumidor, e você tem que entender esse perfil do consumidor para poder atendê-lo, né? Facilitar a vida dele. E hoje o ponto realmente morreu, né? Com online aí... online... Você compra de casa, sem sair de casa... Exato. Ainda em mercado ainda menos ainda. Acho que vai demorar. Ainda está engateando ainda, né? Acho que não vai morrer não, sabia? Não vai morrer. Na verdade, ponto nenhum vai morrer, né? Embora alguns sim. Alguns sim. Hoje a gente chama de dropshipping, né? Que não funcionaria para o mercado. Mas na maioria das coisas físicas, né? O dropshipping hoje você faz um convênio com uma fornecedora, não no caso de mercado, no caso de autopeça. Faz um contato com a fornecedora de peça que vende para o Maia e fala assim, eu vou passar a revender direto. Isso até é complicado, que deveria ser organizado de melhor forma, porque o cliente final não deveria poder comprar da distribuidora. Né? Teria que ter uma hierarquia nisso aí, mas tudo bem, é o que está acontecendo e vai acontecer, não tem como segurar. As pessoas, o Celso ali, ele entra em contato com a distribuidora de autopeça e ele já vende para você com o site dele e não passa por ele ganha só a comissão, né? Então isso é um dropshipping que hoje já não precisa mais de ponto, o cara não precisa nem ter estoque, ele vende sem estoque. A galera que vende
no Mercado Livre, né? A galera que vende, que usa a plataforma, outras aí estão usando, fazendo isso aí, não tem estoque. É loja sem estoque. Exatamente. Entendeu? Mas eu acho que o mercado vai ser quase impossível, senão porque precisa ter um contato. Ainda vai demorar mais ainda, mas tem a questão da venda por aplicativo, né? Da compra por aplicativo. Sim, talvez vai diminuir a questão de presença de pessoas no mercado. Com certeza. Mas vai ter que ter um mercado aqui perto para entregar. Sim, não tem como você entregar um... É igual padaria, né? Exato. Padaria talvez seja o último, porque você vai na padaria, não é um prazer de você comer o pão em casa, você quer ir lá tomar um café. É verdade. Você quer sentar ali e conversar, bater um papo. Tá aí. Né? Então são coisas assim diferentes. Eu ia te falar que eu vi um caso ontem na TV. Aí já não é mais comércio, é serviço. Exato. Eu vi um caso na internet da menina que pediu café, esqueci o nome que eles dão lá, né? Um nome diferenciado, um cappuccino da vida e tal, e chegou pelo drone, cara. O drone trouxe, entrou numa cabine, entra na cabine pelo alto, pum, o drone para, aí libera para você pegar. Aí você vai, abre a tampinha, pega, bota a senha lá, né? Passa o cartão. Pegou e aí o drone vai embora. Olha que doideira. Ela falou, poxa, chegou em 5 minutos, meu café, não sei o quê. Então, assim, mas é aquilo que você falou, é a questão do ambiente também. A pessoa vai na padaria, em um lugar, para fazer pelo ambiente. Então, padaria realmente deve ser um dos últimos. Talvez a padaria seja um dos últimos. Restaurante, bar. Ou vai ficar uma loucura, né? Se os seres humanos perderem o gosto de estarem batendo papo em algum lugar. Acabou, né? Acabou. Inclusive lançaram um filme há um tempo atrás, uns anos atrás aí, não lembro agora o nome, se Alce Cultura deve saber disso. Que o filme era todo assim, né? Você fazia tudo de casa, você ficava numa tela, num teleprompter lá, e você saía para trabalhar do lado, né? Parado em casa, e o outro robô ia por você estava em casa fazendo só o gesto, né? Quer dizer, chegar a esse ponto... Eu já ouvi, inclusive, posso falar o nome dele aqui, o Ricardo Amorim, que é um dos colunistas, ele era do Manhattan Connection, se não me falha a memória. Eu lembro dele por causa da voz. Da Globo News. Sim. Né? Ele estava falando quanto à inteligência artificial, vai tomar exatamente fazer isso aí, vai tomar o nosso lugar, vai fazer tudo que a gente faz, tudo pra gente. E então vai acabar os empregos, não tem problema, a gente taxa, a gente coloca um royalty na inteligência artificial. E o dinheiro desse royalty sustenta então os trabalhadores. Então ninguém vai passar fome, ninguém vai padecer necessidade por conta disso. E não vai nem precisar trabalhar, mas aí tem um agravante. O trabalho não é só o teu sustento. O trabalho é o teu prazer. Sim. Senão, qual é a tua finalidade aqui? E aí, qual é o teu senso de utilidade na vida? Questão de saúde também, o movimento, né? Exatamente. Doideira, envolve. Ou seja, então vira... É isso aí que você está falando. Aí é um caos total. Aí é um caos. Vira uma loucura. Não sei quando que isso vai chegar, se é que vai chegar, mas é bem complicado. E a tecnologia hoje está avançando absurdamente. Sim, mas a gente vê... E a gente aqui falando de empreendedorismo, então, assim, não é só o dinheiro que você ganha com empreendedorismo. Se você... São duas coisas. Que se você for ser como empreendedor, não vai dar certo, você está fadado ao fracasso. Ganancioso e não ter paciência. Verdade. Se você não tiver paciência, se você quiser o que deveria vir em 10 anos, você querer para 1 ano, não vai conseguir. Isso é ganância. Até consegue, mas você terminou de desgraçar a sua vida. O balão que sobe muito rápido, ele desce muito rápido também. Aí. Né? Não tem jeito, ele foi inflado. Exatamente. Ele não foi trabalhado para poder não teve maturidade para suportar o que adquiriu. Não teve. Ele sobe muito rápido, mas em compensação ele desce muito rápido também. A gente tem alguns exemplos assim. Exato. Tá aí a explicação na até cidade, de pessoas que ganham... tem alguns exemplos assim na cidade que chegou muito rápido, foi muito alvoroço e tal, daqui a pouco... Até a nível de você ver quem ganha hoje num jogo, numa Mega Sena da vida, que ganha aquela inflada, não consegue suster porque não tem maturidade para lidar. Não teve, né, cara? Não teve a semente lançada, não teve o alicerce, ele não teve que cavar buraco para poder colocar ali a sapata, para poder fazer um bom alicerce para levantar o edifício dele. Eu vi um comentário ontem, nesse sentido, que eu achei interessante. Ele falou, foi num podcast que eu assisti. O cara perguntou assim, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você conhece 2 empresários falidos não, 2 empresários com dívidas, um com uma dívida de 1 milhão
e outro com uma dívida de 10 milhões. Qual que você julga o mais preparado para estar do seu lado? Aí o cara responde, o de 1 milhão. Ele falou, não, pô, é o que tem a dívida de 10 milhões. Porque o cara, para ele ter uma dívida de 10 milhões, ele investiu mais, ele se dedicou mais. Se arriscou mais. Se arriscou mais e ele tem muito mais preparo. E tem mais potencial de reverter. Isso aí, exatamente. Aí onde ele falou, eu conheço vários que saíram de dívida de 50 milhões e estão de pé de novo. E conheço gente que ficou com dívida de 100 mil, travou o mundo e parou, desistiu. Acabou com tudo. Então, assim, é aquilo que você falou, é a raiz, é ali a maturidade em crescimento, né? O aperfeiçoamento contínuo. Aguentar o inverno da vida, né? Adriano, e equilíbrio entre vida pessoal e profissional, considerando que você também é pastor, consegue fazer isso? Consegue atuar na igreja, no profissional? Consegue tempo para isso tudo? Família, que exige, suga a gente pra caramba, né? É uma boa pergunta, né? É um tripé aí, né? Quase todo empreendedor, quando eu faço a pergunta, dá aquela travada. A gente está tentando, né? Família, igreja e trabalho, assim. Cara, graças a Deus mesmo, que a gente, lá em casa, a gente é monobloco. Eu, Tati e os meninos, a gente fala a mesma língua, a gente caminha junto, a gente pega junto na cabeça em tudo. Graças a Deus. Se não fosse isso, seria impossível. Eu ia ter que abrir mão de alguma coisa. No futuro vai acontecer. No futuro vai acontecer. Não tem jeito. Vai acontecer. Mas, no momento, a família da base. Eu diria aí que a base que está em cima desse tripé, família e mercado, né? Vida profissional, seria exatamente a base, que é a família, que a gente pega junto nos três. A gente pega junto na igreja nos três. Isso é muito interessante. A gente pega junto na igreja, a união, nós, né? Pegamos junto também no trabalho, no mercado. E em casa também a gente pega junto mesmo. Pega junto. Fala a mesma linguagem. Fala a mesma linguagem. Engraçado que na Bíblia tem um exemplo disso, um exemplo ruim disso, né? Inclusive, que é a Torre de Babel ali, né? Que Deus fala assim, tem que descer lá e confundir esses caras, que eles unidos na mesma linguagem, esses caras vão... A Torre de Babel é uma incógnita, né, cara? A Torre de Babel é um negócio assim... que funde a nossa cabeça até hoje, porque os caras tinham a proposta correta. Vamos fazer uma torre para chegar até Deus. É a melhor proposta. É porque esse até Deus pode ter vários significados, né? Pode ser até a potência que Deus tinha. É melhor, assim, mas a intenção deles era perfeita. O projeto era ótimo. E vamos usar todas as nossas forças. E diz lá que quando Nimrod, né, que é o cara que vai edificar a torre, ele edifica uma cidade. Até então ninguém tinha edificado cidade, eram peregrinos, eram nômades na terra. E ele vai edificar a torre. E falava a mesma língua. É verdade. Tinha boa comunicação. Não tinha concorrente. Era um baita de um empreendedor, porque ele pensou, teve uma visão e se antecipou, né? Se antecipou. Eu não sei nem se é bíblico, mas deve ter as entrelinhas que quem se antecipa acaba governando, né? Exato. É o proativo, né? Exatamente. A gente tá, eu lembro, agora você falou, eu lembro que a gente estava uma reunião, aí tinha que escolher um líder. Aí eu fui, tem que escolher o líder, aí deu uma ideia, falei para escolher o líder. Não, já que você deu a ideia, então o líder é você, então. Então, assim, é o cara proativo. Ele viu a necessidade. Exatamente. Né? Mas, aí se a gente for entrar nessa linha, a gente vai ver porque o caminho de Deus não é um caminho que sobe, é um caminho que desce, né? Por isso que Deus teve que descer para vir até nós, né? A gente vai entrar numa outra linha teológica agora. Outra linha, temos que marcar um episódio específico. Exatamente. Então, assim, o caminho para Deus é dele para nós e não nós para ele, né? Exato. Talvez o caminho da espiritualidade é quando Cristo desce e nos faz ser humano igual a ele, igual Cristo aí a gente consegue empreender com mais humanidade. Voltando para o empreendedorismo, né, por isso que eu falei que eu não consigo dividir a minha vida, a gente consegue empreender com uma consciência cristã, com mais humanidade. Verdade. Um ser humano como Jesus foi. Exatamente. Inclusive está acabando, tá? As empresas de família estão acabando. Todas as empresinhas de família estão acabando. Estão tudo virando blocos.
né? Eu posso citar aqui números aqui no ramo de comida, por exemplo. A Mabel foi vendida, que era de família. A Piraquê, a última agora foi vendida, que era de família. A Panko não vai demorar muito, também vai ser. Por quê? Não passa 4 gerações, cara. E você atribui isso aqui? Não passa gera 4. Eu quero falar, ele não passa de 4 gerações, porque o avô fundou, o pai continuou, no caso o bisavô fundou, isso quando chega até 4 gerações. Aí o avô fundou, o pai deu continuidade, potencializou, o filho expandiu com mais conhecimento, foi estudar fora. Isso a gente está falando grandes empresas. Quando chega no neto ou no bisneto, cara, o menino foi estudar fora. Vida de playboy, enfrentar estresse com CLT, com carga tributária pesada, com direitos trabalhistas enormes, meu irmão. E o mercado financeiro, aí é só você deixar o seu dinheiro lá que o mercado financeiro dá para você, o dinheiro trabalha para você, sem precisar você trabalhar. É a parte final de um empreendedor, um investidor, né? Entendeu? Ou seja, não passa de 4 gerações. Raramente a empresa fica... Se passar da terceira, não passa da quarta. Na terceira, vende. Se passar da terceira, não passa da quarta. Porque quem fundou tem amor. O filho continua ali, também tem amor. Mas quem pega lá na... cabeça final. Com os tempos mais tranquilos, fáceis, ele tem amor só o dinheiro, cara. Só a facilidade que deu para ele de escola, de estudo, de festa, de carros, de boa vida, de playboy... foi o dinheiro que os pais, os avós ralaram. Ele não tem amor a isso. Aquele ditado, que eu não sei se eu vou saber falar tudo, mas né, momentos difíceis fazem pessoas fortes. As pessoas fortes promovem momentos fáceis e os momentos fáceis promovem pessoas que são fracas. E aí vira um ciclo até... É isso que você está falando, né? Sim. Então, realmente é. Mas, Adriano... Então, assim, as empresas de famílias... E é muito melhor trabalhar numa empresa de família do que trabalhar numa empresa de... sócios diferentes. Uma corporação, numa SA da vida, né? Uma sociedade anônima. Sim. E você é simplesmente só mais um número e pronto. É verdade. Né? Ninguém tem um contato de uma ponta com a outra. Não tem. Se você tivesse a pergunta que eu faço com todo mundo aqui, né? Se você estivesse aqui no meu lugar, fazendo perguntas e batendo esse papo, o que você perguntaria no meu lugar para você que eu teria esquecido? Maia, tem isso aqui, você podia ter perguntado, isso aqui vai somar para as pessoas que estão ouvindo. Fala para mim. Ou falamos de tudo? Sempre tem mais algo a falar, tem, né? né? Sempre tem, né? E ainda bem que tem, né? Isso aí, é importante. Ainda bem que tem. Mas... como que o empreendedorismo pode mudar a cara de Quissamã? Boa pergunta. Porque só vai mudar o dia que a gente começar a ser empreendedor aqui. Empreendedor de produção, não de comércio. Porque se você tem um bolo, Vou dar um exemplo aqui desse folhado, é croissant? É croissant, eu acho que é croissant, né? Desse croissant aqui. Tem 2 croissants aqui, somos 3 aqui. Sim. A gente vai ter que dividir aqui 2 para 3. Se tivesse 5, seria 2 para 5. Se tivesse 10, seria 2 para 10. Então a gente ia comer cada vez menos. Sim. Aí o mais guloso come um pouco mais. Sim. E ia sobrar menos ainda para os outros. Né? Mas pensa se aqui tivesse uma fábrica de croissant e vendesse para fora. Nunca ia faltar croissant aqui, porque ia estar sendo produzido aqui o croissant. Porque o comércio ele não produz riqueza, ele comercializa, ele circula a riqueza, ele não produz. Quem produz é a indústria. Multiplica o que já existe. Né? Ele não tem como multiplicar. Ele não multiplica, ele circula. Entendi. Se tem 2 croissants, são 2 croissants, independente se ter 2 para comer ou 50 para comer, são só 2. Mas... A produção de croissant, não. À medida que vai aumentando a procura, a necessidade, vai aumentando a produção de croissant. Então, a indústria, a gente só vai mudar a cara de Quissamã quando tivermos empreendedores de indústria, que produzem aqui e botam para fora. Visão de produção. Porque hoje, se a gente tem 6, 7, 8 mercados aqui,
Mas se amanhã tiver 50 mercados aqui, não mudou nada. Mercado de alimento. Hoje a gente tem 5, 6 autopeças. Se amanhã tiver 30, 40, 50, não mudou nada. Não mudou nada. Você acha que o grande potencial é realmente a ponta, é o início, é a produção? É a base. É a produção, é a semente. É interessante. Você acredita que a gente não lança semente na cidade. A gente colhe fruto e distribui. Todas as 99,999% do que eu vendo no mercado vem de fora, exceto alguma outra coisa aqui, por exemplo, a vassoura Quissamã, alguns queijos regionais aqui, né, que é da cidade. Temos algumas produções aqui isoladas, mas tem o melado, né, que exporta. Isso, melado também, outro, e talvez mais 2 ou 3 só. Água e pronto. De coco, dependendo da circunstância. Mais 2 ou 3. A maioria vem de fora. Isso eu estou falando em 4 mil itens que eu tenho dentro do mercado. É verdade. 4 mil SKUs. Você, então, é 100% de fora. Sim. Né? Verdade. Pensou? Se tivesse aqui uma fábrica de para-brisa, uma coisinha simples. Uma fábrica da borracha do para-brisa, não precisa nem ser do para-brisa, não. Para-brisa não, do limpador. Só da haste, ou só da borrachinha. Entendeu? Uma fábricazinha de parafuso. Verdade. Entendeu? Acho que seja por aí. Né? Como que a gente muda? Como que a gente muda a cara da nossa cidade? É através do empreendedorismo. Talvez seja o nosso desafio. Mas você não acha que é um viés bem mais evoluído a nível financeiramente? Sim, com certeza. Você acha que em Quissamã nós temos pessoas que têm essa capacidade e não fazem porque não tiveram a ideia? Acho que sim. Tem. Acho que sim, acho que tem. Porque tem algumas produções que talvez não exijam tanto também, né? Talvez não algo tão grande, né? Mas começar pequeno, é que ele estava falando aqui, começar pequeno. Ninguém começou grande. Ouvi a história de Elon Musk há 20 e poucos anos atrás, ele estava precisando que algum colega pagasse um prato de comida para ele. Verdade. Né? Ninguém começou grande. A maioria das empresas começou, todas elas, a do Bill Gates, lá, a Microsoft, começou em garagem, né? Os Estados Unidos tem muito isso. Eles começam em garagem. Eles matam uma ideia, vira semente. Exatamente. A gente está matando a nossa semente para produzir grão. Grão a gente come. Semente a gente lança na terra, mas depois ela vai produzir 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Isso aí tudo na vida. A gente tem que lançar a semente lá e esperar. Ter fé, trabalhar, regar. Isso aí. Regar, cuidar. Né? Se a gente comer o grão, saciou sua fome. Mas amanhã matou a vaquinha, não tem mais leite. Exatamente. Entendeu? Então, acho que isso surge, né? Isso surge, porque se isso for trabalhado na mentalidade das novas gerações, isso surge direto, porque está o tempo todo sementes sendo lançadas aí, né? Eu tenho 2 sementes, você tem uma só, né? Não, tem 2. Tem 2? 2 meninas? Tem. Meninas? Uma de 8, todas 2 meninas. Uma de 8 e uma de... Você tem 2 sementes também? 14, exato. Eu tenho 2 sementes lá também. Né? Então, assim, isso... 2 por enquanto, né? 2 por enquanto. Não, 2 não fechou. Eu já pedi concordata lá, fui lá, pedi concordata, assinei, fui no cartório, dei baixa na firma. Na firma ali não mais. Minha esposa deu entrada para dar baixa, mas eu estou segurando, estou enrolando o contador. Mas então é isso. Eu cheguei até a ter um projetinho assim. Eu ia te perguntar isso agora, se você não pensa nisso. Porque aquele negócio de... Eu venho no meio da indústria, né? Porque é uma indústria, né? Confecção é uma indústria. Eu produzia a mercadoria toda. Eu tenho esse viés assim de indústria. Isso está no meu sangue. Eu me amarro em ver linha de produção, como é que aquelas coisas são feitas,
Antes tudo artesanal, hoje mais fácil. Eu cheguei até a fazer, para vender no mercado, algumas pizzas caseiras, né? Sim. Inclusive, manter uma cozinha. Acho que eu lembro de alguma coisa. Né, manter uma cozinha lá em cima do mercado, tá lá montada e tal. Só que, no meio do caminho, exigiu muito de mim, muito tempo, não tinha esse tempo para dar. É mais difícil de escalar um pouco, né? E a minha ideia era o seguinte, começar vendendo, não só ali no mercado, porque até mesmo a estrutura ali não ia pagar o custo. Sim. Era começar vendendo para alguns mercados aqui também, Quissamã, e expandir para mercados, Carapebus, Conceição, Macaé, e botar futuramente, expandir e botar para fora. Só que ia requerer muita mão de obra, porque é artesanal. Artesanal, é uma pizza artesanal, uma pizza artesanal que você leva para casa, colocou 10 minutos ali e com gosto igual. Não é a mesma coisa de uma pizza sem ser congelada, muda alguma coisa, mas perde muito pouco. Perde muito pouco. E não tem aquela coisa assim de hoje está de um jeito, amanhã está de outro, porque é linha de produção. Entendi. A linha de produção está sempre do mesmo jeito, sempre. Eu tinha esse projeto, né? Aí me encantei com o projeto e depois coloquei na gaveta. Está lá engavetado. Não sei se um dia vai surgir. Talvez meus filhos um dia sejam de querer fazer. Não sei se você gosta de falar, mas qual a sua idade hoje? Estou com 51. 51. Não sei ainda. Então, aí... Muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa. Você vai nesse meio do caminho, né? Tendo que assumir a igreja, né, como presidente, aí mas realmente... por isso que eu falei que é mais difícil um pouco. Porque... aí não dá, ou seja... Mas o projeto ficou lá. Então, eu tive a ideia. Eu tive a ideia, né? Então, quanto mais essa molecada nova agora, com a mente fresquinha... Quem sabe aí os filhões aí... Pipocando, não bota para frente. Quem sabe? Bota o projeto para frente. E aí, para finalizar aqui, eu não perguntei. E os filhos falam o que sobre empreendedorismo? Você falou que orienta eles, mas você não falou sim, Ele me responde com silêncio. Não sei se sim ou não, mas eles me respondem com silêncio. Mas ele sim, por exemplo, o mais novo mesmo, para você ter ideia, pretende fazer design de moda. Legal. E ele ter a marquinha dele. Desenha bem, legal. É bom desenhista, já tem a facilidade de desenho, quer fazer, o ano que vem vai para a faculdade, né? Quer fazer design de moda para poder empreender nessa área aí. Na marca dele, própria. Muito bom. E o mais velho também, o Renan também. Eu já falo com ele empreender e ele sabe. Porque para ele até mesmo conseguir a autonomia dele de tempo, né, de um tempo melhor, de mais tempo, uma liberdade financeira, principalmente com o tempo, né? Liberdade financeira, geográfica. Ele vai empreender, ele já atentou para isso. Legal. Minhas filhas estão novas ainda para eu falar de qual é a opinião delas, mas a daqui já empreende de vez em quando. Já eu vi, estava aqui, né? Isso aí. Que já tá compromissada aí, com 14 anos, vai fazer 15 agora, daqui a 5 dias, 15 aninhos. 15 anos. Né? E é isso, cara. E para menina é a idade, né? 15 anos. Isso aí. Do menino é 18. 18, exatamente. Menina é 18, né? Agora sou adulto. Aí, ou seja, mudou nada, né? É sempre assim, né? A gente... Não, foi o que eu falei pro meu filho aí, mudou nada. Né? Aí o mais novo falou para ele, cuidado agora, já pode ser preso. É verdade. A única coisa é que você pode ser preso, não mudou nada. É verdade. Adriano, foi um prazerzaço bater esse papo com você. A gente aprendeu muito aqui. Eu mesmo tive umas ideias aqui que eu vou levar disso aqui para frente, né? Isso é bom. E acredito que o pessoal que está assistindo aí também tá levando um aprendizado legal. Vamos marcar um outro episódio para a gente falar e sentir que a gente ficou com aquele gostinho de quero mais na área de teologia, das ideias bíblicas aí. Vamos botar aqui uns 3 pastores, uns 5 padres, uns 2 amigos de outras religiões. Vamos bater aquele papo legal aqui. Eu costumo dizer, né, que eu não gosto muito de falar de igreja nem de teologia. Por exemplo, assim, eu não gosto de falar de igreja, teologia mais ou menos,
mas o que eu gosto mesmo de falar de Jesus. Isso aí. Jesus, para mim, é o top. O próprio Jesus não falava da religião dele. Exatamente. Se Jesus fosse falar de religião, ia obrigar todo mundo a ser judeu. Não obrigou ninguém a ser judeu. Ou ele era a própria religião, né? Exatamente. É o próprio religare, né? Aquele que nos liga a Deus. Ele é a essência. Então fica as considerações finais. Sua câmera é essa aqui. Fica à vontade. Eu peço desculpa, né? Você agradece, eu peço desculpa. O nosso público aqui, se talvez não correspondeu, né, à expectativa, aquilo, se ficou alguma coisa aqui pelo meio do caminho. Se está assistindo até agora, valeu a pena. Aguentou até o final porque gostou. Mas eu gostei demais, foi bom. Obrigado por ter nos assistido aí, né? Quem está nos assistindo, quem ainda vai assistir posteriormente. E eu agradeço mesmo, agradeço a iniciativa de vocês, parabéns pela iniciativa de vocês, né, de montar um podcast. A internet veio da voz, né? Por exemplo, eu lembro que eu já falei em rádio, uma rádio lá de Quissamã, eu já falei, fui chamado para falar exatamente sobre doutrinas batistas, né? Mas como que a internet, ela dá voz, né? Dá voz, é verdade. E a pessoa tendo voz, começa a ter vez. Sim. Né? Então, é muito interessante esse podcast. Parabéns, mais uma vez, pela iniciativa de vocês. E é bom ter esse momento aqui, esse bate-papo, porque antigamente quem produzia conteúdo era só o jornalista, os colunistas, né? De 200 milhões, era um público ali, nesse Brasil inteiro aí, não passava de 1.000. É verdade. Não chegava a 1.000. 1.000 eu estou sendo bem... 1.000 eu estou colocando rádios locais também e TVs locais de cidadezinha de interior. Verdade. Então você vê, hoje em dia está o tempo todo a galera nova aí fazendo podcast. Eu já não sou tão novo assim, a gente vê podcast, né? Entrevistador, garoto de 20 anos, 25 anos, entrevistando ali com 85, sim, 88 anos. Isso é fantástico, essa troca de gerações. De experiência. Onde ali, na mesa, não tem conflito de gerações. É verdade. E, para finalizar, eu gosto de mesa. Para finalizar, a gente não poderia falar de Jesus, já que falei de Jesus, claro, né? Jesus morreu uma vez só na cruz, de uma vez por todas, um sacrifício único para sempre. Sim. Mas a mesa que ele fez a ceia um dia antes da sua crucificação, no dia da sua ressurreição também, ele teve uma mesa também que foi com os discípulos de Emaús lá, quando ele para ali na casa dele, parte o pão, então eles abrem os olhos e vê que era Jesus que estava ali, ou seja, e ele dá a recomendação, que é o memorial, né, da ceia do Senhor. De mim. Né? Toda vez que vocês se reunirem, façam uma refeição em memória de mim, ou seja, celebrem, lembrando que eu vou voltar. Então, a mesa, ela está sempre na nossa vida, né? Sim. E a mesa é o lugar de bate-papo, a mesa é o local que a gente conversa, que troca experiência. Não tem quem sabe e quem não sabe, é troca de experiência. Exatamente. Inclusive, até a educação hoje fala muito isso. O professor é que ele passava conteúdo, não. Hoje está se falando muito em compartilhar conteúdo. Troca de aprendizagem. A troca de aprendizagem, que é o facilitador, até o termo usado para professor também. Então, fica aqui, mais uma vez, meu agradecimento e é bom estar à mesa. Ótimo, vamos marcar depois. E quando a gente está à mesa com um amigo, melhor ainda. É isso aí. E ele é amigo, é pastor, é cliente meu também, né? Nós somos comerciantes da mesma cidade, enfim. Estamos todos ali misturados. E na mesma fé, irmãos em Cristo. Amém. Valeu, meu amigo. Obrigado. Finalizando aqui o episódio 80 com sucesso. Um abraço a todos. Vamos para cima.